Bem, então, conforme nós falamos na nossa prece, hoje nós vamos estar falando sobre os 148 anos do nosso Evangelho, do nosso ESE, né? Então, que nós possamos envolver a nossa irmã Mara, que vai trazer as suas considerações para todos nós, envolvendo assim com muito carinho, com muito amor, né? Na sua explanação. Que Jesus a abençoe. Boa noite a todos e a todas. Que possamos nós transmitir o estudo de hoje, né? Que são 148 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu confesso a vocês que eu sempre fugi desse tema, até porque eu acho difícil e até me sinto meio que indigna de falar, né, sobre o Evangelho. Mas, como nós somos tarefeiros, e aquele que estuda é aquele que mais precisa conhecer, né, para a gente poder passar, estamos aqui nessa tarefa de hoje para passar para vocês, né, um pouquinho de reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro aqui, quem ainda não teve o prazer de conhecê-lo, ele é dividido em exatamente 28 capítulos, né? E esse livro ele foi codificado por Allan Kardec, né? Não foi ele que fez, ele codificou. E a gente vai estudar um pouquinho, né? Saber como surgiu o Evangelho há 148 anos atrás, em abril de 1864. Primeiro, é importante que a gente saiba como era a situação, né, no século XIX, na Europa principalmente, como em todos os países, né, em que esse século, principalmente da metade do século em diante, fervilhava, né, a necessidade da ciência, de vários conhecimentos na época. Na parte religiosa, muitos se sentiam desiludidos até pelos engodos, né, que as igrejas passavam para toda uma sociedade. Então, muitos descrentes. E até hoje, quando a gente fala de evangelho, muitas de nós, né, ainda torcemos o nariz, mas que coisa mais, entre aspas, antiga, né? Falar de evangelho, falar de Jesus. A gente busca até o espiritismo mais pela ciência, né? Muitos de nós buscamos pelo conhecimento da ciência. E deixamos um pouco de lado o evangelho, porque nos nossos arquivos mentais a gente ainda traz esse ranço de falar de Jesus, falar da parte moral, é uma coisa meio que ultrapassada. Então, a gente traz isso ainda conosco. Só que quando a gente começa a estudar o Evangelho, e Kardec veio, né, que o nome real dele é Hippolyte Léon Denisard Rivel, que ele veio ter o nome de Allan Kardec, porque o seu instrutor, né, e mentor Zéfiro identificou e passou para ele um conhecimento de que ele antes, na época dos druidas, ele tinha esse nome de Allan Kardec. Então, Rivel adotou esse nome, Allan Kardec, para codificar toda a doutrina espírita. Mas Kardec era um grande estudioso, era um pedagogo, né, uma pessoa, um intelectual, assim como todos, na época, os intelectuais estavam muito interessados em saber o que estava acontecendo
Então, as sociedades todas comentavam das mesas girantes, das comunicações dos espíritos, porque, na verdade, o espiritismo sempre existiu, de diversas interpretações, só que ele ainda não tinha um cunho de ciência, porque não tinha sido codificado, porque não tinha sido escrito, mensurado, nada disso. Então, cientificamente, todas eram pura especulações que se ouvia falar ali e outro lá, até que, mais ou menos por volta de 1954, Rivel escutou falar, né, ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes. E daí ele se interessou porque estudava o magnetismo. E nisso, o Fortier, que era o magnetizador da época, chegou para Kardec e conversou com ele sobre as mesas girantes, que as mesas se comunicavam. E Kardec ficou curioso. Falei, não, mesa não tem inteligência, não fala, não sente, como é que vai se comunicar? E Fortier, então, levou Kardec a investigar essas mesas girantes, essas comunicações, e ele foi lá para crer, né, para provar a ele que mesa não fala nem nada, que existia alguma coisa. Daí foi o início de Kardec no estudo, né, do espiritismo. E toda a codificação, ela é feita através de diversos espíritos em vários lugares. Então, as comunicações, as mensagens, as instruções eram feitas por várias pessoas em vários países, aonde o trabalho de Kardec foi analisar, colher todas essas informações e comunicações, daí ele checar aonde existia o comum e o que não tinha um significado maior, o que não coincidia com outras informações, foi colocado de lado. Então, o trabalho dele foi um trabalho científico, onde todas as comunicações foi codificada. Por isso é que a doutrina é a doutrina dos espíritos. Não é a doutrina de Kardec, não é a doutrina de um homem só. É a doutrina dos espíritos. Até porque todos esses conteúdos, todas essas matérias vieram do conhecimento dos espíritos, através de vários médiuns, em vários países, e nenhum deles se conheciam, né? E como Kardec conhecia o método científico de observação, experimentação e mensuração, ele tinha condições, né, intelectuais e conhecimento de proceder de uma maneira científica. E toda essa codificação veio, primeiramente, através do Livro dos Espíritos, em 1857, da onde Kardec arguía os espíritos, perguntava a eles, e eles respondiam várias questões, que é o primeiro livro da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns, explicando como se passava, né, como se passa todos os fenômenos mediúnicos. Até então, toda a sociedade não estava implicando, a igreja estava só o pessoal querendo saber, até estudavam os sacerdotes, os padres, os bispos, estudavam o que Kardec fazia, mas quando chegou o terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, aí, conforme se diz, a coisa teve problema, né? Porque aí mexia com determinados dogmas que as igrejas impunham para a sociedade e que eram imexíveis, como diz o outro, que seriam dogmas esses que ninguém poderia abalar. Por quê? Porque atrás disso tem o poder, né? Atrás desses dogmas existia todo um domínio de uma sociedade. Para vocês terem uma ideia, sempre existiu do lado de qualquer governante, do lado de qualquer sociedade, né, os seus
imperadores, ou governantes, ou políticos, e a igreja sempre acompanhando. Então, seria o poder também que iria abalar da igreja, que já não andava lá grandes coisas, né? Porque toda a sociedade e os espíritos que forem já encarnando já não aceitavam determinados conceitos sem um raciocínio, sem pensar. Então, isso veio a incomodar muito. E depois da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec sofreu muitas perseguições, muitos abalos, em que até a sua saúde ficou abalada. Você imagina, hoje em dia, a gente ainda tem algumas perseguições, dependendo do local onde se encontra, imagina no final do século XIX, né? Em que, de uma forma metodológica, fosse colocando vários conceitos, definições, esclarecimentos a uma sociedade, aonde libertaria toda uma sociedade, e liberta, de ser escravo de um pensante e os outros seguindo aquilo que um pensou. É diferente. Isso veio abalar, com certeza, né, toda a sociedade da época. Enfim, o Livro dos Espíritos, ele é a terceira parte, aliás, desculpa, o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Que a primeira vem falando das origens de tudo, a segunda parte vem falando de mediunidade e a terceira parte do Livro dos Espíritos falando do Evangelho, da moral do Cristo. E qual é o objetivo, então, dessa obra? Veja só, todos os evangelhos existentes têm várias partes, né? Falando dos atos comuns da vida de Cristo, dos milagres, das predições, das palavras que serviram para o estabelecimento do dogma e também da igreja e o ensinamento moral. Todos os outros conteúdos, tirando o ensinamento moral, diferem um dos outros nos evangelhos. Você tem uma interpretação do evangelho de tal igreja, que é de uma forma. Os dogmas são diferentes, porque os dogmas são criados pelos homens. E os homens vivem numa sociedade em que os valores são determinados pela própria humanidade, e por ser da própria humanidade, pode ser sujeito a mudanças, né? Então, vai depender de uma sociedade ou outra, da época, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por isso é que faz uma confusão muito grande de vários evangelhos, né, que cada um vai dizendo uma coisa. Mas só que, na parte dos ensinamentos morais, não é diferença. Todos os evangelhos falam a mesma coisa, do homem de bem, né? Que nós devemos ser misericordiosos, e assim vai. Então, a obra aqui, de que Kardec colocou, que é o Evangelho do Espiritismo, codificou, vem falar principalmente dessa moral, da moral do Cristo, do ensinamento, só que não é de uma forma imposta, e sim de uma forma raciocinada, levando-nos a uma reflexão, levando ao entendimento de nós mesmos, levando a modificarmos o nosso interior, que difere de outros ensinamentos. Mas tudo ao seu tempo, porque nós, em outras épocas, também não tínhamos a condição de entender o que nós conseguimos entender hoje. Por isso que havia necessidade de termos vários dogmas em que desse um norteador para as nossas vidas. Hoje já temos uma condição, enquanto espíritos, de raciocinar, de escolha, né, de analisar
Por isso é que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio em 1864, para que toda a humanidade já pudesse ter condição de entender, né? Então, o principal objetivo, né, é o ensinamento da moral, né? Não existe discórdias entre as religiões. Portanto, todos aqueles que pertencem a outras religiões, a dogmas, o Evangelho não veio destruir nada. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio elucidar, ele veio esclarecer e não modificar. Assim como Jesus falou, eu não vim mudar a lei, e sim cumpri-la. Como o Evangelho também veio nos esclarecer. Quantos de nós já não tínhamos mais interesse em saber da vida de Jesus, do que Jesus deixou, porque não entendíamos? Aquilo que nós não entendemos, nós colocamos de lado. Ou a gente repete que nem uma maquininha o que nós ouvimos, né? Sem interiorizar nada, ou então a gente repele aquilo que nós não sabemos. Houve época que nós estávamos assim. Agora nós já temos condição de entender, de analisar. Por isso que o Evangelho está aqui conosco, segundo o Espiritismo, com esse objetivo. Então, nós podemos dizer que ele é o caminho infalível da felicidade, que há de vir e levantar uma porta do véu que oculta a vida futura. É essa parte que é o objetivo exclusivo desta obra, do Evangelho. É uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. Se toda a sociedade, se todas as sociedades seguissem o que está no Evangelho de Jesus, não haveria conflito. Se todos nós seguíssemos, seríamos mais felizes. Mas nós não estamos desistindo. Nós estamos querendo aprender para colocar em prática e, pacientemente, nos modificando para chegar lá. E um dia nós seremos uma sociedade, estaremos no mundo dos felizes, né? Ainda não. A forma alegórica que Jesus nos falava tinha como objetivo que cada um entendesse de acordo com a sua inteligência, de acordo com a sua evolução. Por isso que Jesus nos falava sobre parábolas, né? Cada um vai entender do seu nível, quer dizer, é mais democrático impossível. Não era imposto, não é imposto nada. Nós vamos entender de acordo com a nossa bagagem, de acordo com a nossa experiência. E nessas citações ainda foi conservado no Evangelho, foi retirado só as partes estranhas aos assuntos. O que era meio estranho, que não era concebível, foi retirado daqui. Mas se respeitou toda a tradição, toda a tradução da Bíblia francesa. Está baseado também nisso, só que com outro entendimento, com os mesmos versículos também. As máximas foram agrupadas e classificadas metodologicamente. Então, não é arrumado de uma forma cronológica, né? É de acordo com os assuntos, para que a gente possa entender o que Jesus quis nos dizer e nos mostrou, né? O Evangelho vem levar à compreensão do verdadeiro sentido de muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, que parecem racionais. Então, quando a gente lê o pé da letra, se diz, isso aqui é impossível, a gente não consegue entender ao pé da letra. O Evangelho segundo o Espiritismo veio esclarecer. E a gente consegue entender. Por quê? Veio através do raciocínio e através de uma lógica, do bom senso. Sempre raciocínio, lógica e bom senso. Para que a gente realmente possa interiorizar os ensinamentos de Jesus. Porque hoje nós não aceitamos de uma forma
que é colocada, embutida, se antes passar pela nossa razão. Estamos mais evoluídos, já temos uma razão com uma condição melhor para que possamos entender as verdades do Cristo. Então, o Espiritismo se encontra por toda parte da antiguidade. Foi o que eu falei, sempre existiu em toda a humanidade, em todas as religiões, também se fala e se procurava, só que depende do interesse do poder. Se é interessante para uma religião, para o poder aceitar determinados conceitos, então nós vamos aceitar. Se não é interessante, não vamos. O raciocínio, a reflexão, nunca foi interessante para os governos autoritários e ditadores. Nunca, né? Porque aquele que pensa não vai aceitar ser dominado. Então, a partir daí, se modifica tudo aquilo que me interessa para o domínio ou não. Pensemos nisso. Em tudo na nossa vida, né? Por isso que a reflexão e a análise, nós somos praticamente obrigados a realizar isso, para que não sejamos dominados, para que a gente realmente possa exercer o nosso livre-arbítrio de espíritos eternos que somos. Então, como complemento de cada preceito, juntam algumas instruções escolhidas pelos espíritos. Instruções que vocês vão ver aqui no Evangelho, tem, cada parte tem instruções dos espíritos. É o depoimento de vários espíritos nos orientando, nos aconselhando, e um deles, até alguns falam que não façam o que eles fizeram, porque não foi dessa maneira que foi mais feliz, que sigamos os exemplos de Jesus. Então, os próprios espíritos desencarnados, né, é que vieram colocar, mas não quer dizer, gente, que todos os espíritos desencarnados têm um conhecimento maior, não. Às vezes, menor do que nós que estamos encarnados. Por isso que é necessário que haja um certo bom senso e uma análise daquilo que se é falado. Foi o que Kardec fez, quando fez o livro, né, Evangelho segundo o Espiritismo. E, aliás, todos os livros que ele codificou. Daí vem a autoridade da doutrina espírita. Primeiro, ela não é feita por um homem só, porque se fosse feita por um homem só, poderia haver erros. E também, esse mesmo homem poderia ser sufocado, né? Ninguém pode, vamos dizer assim, liquidar com vários espíritos, até porque não vai conseguir liquidar os espíritos, mas um homem encarnado, como aconteceu nas histórias de várias pessoas que trouxeram alguma novidade do plano espiritual e aí foram queimadas pela Inquisição. Então, Deus quis que viesse todas as verdades através de vários espíritos encarnados, né, comandados ou pelos espíritos desencarnados, encaminhados para a realização da doutrina e especificamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, dessa forma, não haveria como liquidar. Não era uma pessoa só. Não é uma informação pessoal que poderia ser confundido. Foram várias informações de diversos lugares, diversos países, de pessoas que não se conheciam, em que ali se juntou todas essas informações e foi tirada a codificação. Então, não tem jeito. E outra coisa também, uma informação de um local só, por uma pessoa, demora muito a se propagar, não é verdade? Até usando a imprensa agora, de vários espíritos encarnados em vários locais, a propagação da informação é muito maior e mais rápida. Por isso que Deus quis que fosse desta forma, através de vários espíritos. E aí a gente vê a questão da nacionalidade, né, que foram várias nacionalidades, a universalidade do ensino imposto,
né, colocado, e também sabe-se que os espíritos vão passar para a gente de acordo com o seu conhecimento, né? Isso Kardec também tinha lucidez de separar o que era, vamos dizer assim, de bom senso ou não. Continuando, a gente pode dizer também que não é só a concordância que vai dar o sentido fiel a todos os ensinamentos, né? Mas o bom senso também em analisar as questões. E aí, gente, através da história, a gente vê que todo ensinamento, toda verdade que veio, qualquer movimento, antes teve seus precursores, né? E o cristianismo, a moral cristã e o espiritismo também teve os seus precursores em Sócrates e Platão. Sócrates foi um filósofo do século IV a.C., né? A datação dele é de 430 a 399 a.C., e Platão foi o seu discípulo também. E que Sócrates já pregava para os seus discípulos que, na época, ele dava as suas aulas sem cobrar nada, que era um diferencial, embaixo das árvores, né, ao ar livre, aonde, através do diálogo e de perguntas, que é chamado método da maêutica, ele ia inquirindo todas as pessoas até que chegasse um raciocínio, levando a uma reflexão das coisas, de tudo, até de si mesmo. E Sócrates já colocava, né? Ele não escreveu nada como Jesus. Quem escreveu todos os seus ensinamentos foi Platão. Também ele foi condenado como um criminoso, que nem Jesus também, por ser acusado de ter levado a juventude, né, como é que se diz? A levar os jovens, né, para o mau caminho, vamos dizer assim, a levar os jovens, porque levava a pensar, a refletir. E Sócrates também vinha com a ideia também de ter um Deus único e que a vida continuava, falando da vida futura e de vários outros ensinamentos, que tudo tem a ver com os ensinamentos de Cristo. Só que ele veio há mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E Platão mais à frente, né? Inclusive, não sei se vocês sabem de uma máxima do Platão, que é o mito da caverna. O Platão colocava que o mundo real não é esse aqui que nós habitamos. E sim, existe um mundo real que o que existe na Terra é a cópia desse mundo real. Então, o mito da caverna é como se a gente estivesse numa caverna e, olhando para o fundo da caverna, nós só víssemos as sombras, porque o mundo real está lá fora. Da mesma forma que nós temos a cópia daqui, desse plano físico, é a cópia do plano espiritual. Então, Platão lá atrás já falava dessas ideias, que veio propagando as ideias também de Sócrates. E todas essas ideias de acordo com o que o Cristo veio falando mais lá na frente. Então, gente, se compara, né? O Sócrates ele foi condenado a beber cicuta, que é um veneno, aonde ele tranquilamente, existe até um livro chamado Antologia de Sócrates, que é todo um diálogo que ele teve com seus discípulos, no final, né, esclarecendo com uma tranquilidade, inclusive falando para os próprios juízes que ele ia morrer, mas que eles iam continuar, que não tinha problema nenhum. Mas a gente percebe que todas essas manifestações, né, elas vêm
cheio de lutas e com mártires. E, às vezes, é necessário esse mártir para que se propague esses ensinamentos. Alguns, como Galilei, que negou, né? Galileu, ele quase que morreu na fogueira lá, foi condenado, porque, na época, não se aceitava isso que a Terra girasse em torno do Sol. E a Inquisição estava em cima dele, que chamava ele de herege. Então, ele, para não morrer, ele falou, não, tudo bem, se vocês acham que não é, porque... Mas ele ficou condenado, ele não apareceu tanto na época. Como se ele houvesse morrido, ele seria um mártir e apareceria mais. Por isso é que a gente vê que todos esses filósofos, todos esses espíritos que vieram, já preconizando algumas verdades que vêm depois deles, né, foram mártires, para chamar a atenção mesmo, para mostrar à humanidade uma outra maneira de ser. E cada capítulo nosso aqui, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizendo, né, alguns ensinamentos que é de muita importância para que a gente tenha um norteador para as nossas vidas. No primeiro capítulo, Jesus diz, não vim destruir a lei. Daí, nesse capítulo, ele fala das 3 revelações de Moisés, que veio com os 10 mandamentos, né, a lei de Deus. Depois, a segunda revelação, Jesus, que não veio destruir a lei, veio cumpri-la, né, e até nos dá esse exemplo de tudo que ele colocava. E a terceira revelação é o Espiritismo, que é a nova ciência para revelar, para clarear, né, a humanidade sobre os princípios que Jesus nos deixou. O segundo capítulo fala do meu reino não é deste mundo. Quando Jesus fala meu reino não é deste mundo, significa que existem outros mundos. E quando a gente contempla os planetas, quando a gente contempla o céu, quando a gente até estuda, né, a Gênese, a gente se sente pequenininho e vê que existe muito mais do que a gente pode imaginar. E Jesus colocou que o reino dos céus não é aqui na Terra. Então, ele fala da vida futura também. E que nós todos chegaremos lá no reino dos céus. Quer dizer, veio em contrapartida acabar com tudo aquilo que diz que morreu, acabou, né? Veio contradizer isso tudo. Na época em que Kardec codificou o Evangelho, existia uma corrente muito forte na sociedade chamada de positivismo, que tinha como princípio, né, o raciocínio, a materialidade. Então, tudo que nós pudéssemos ver e experimentar é que era válido. O importante, até a nossa bandeira tem isso, né? Ordem e progresso. Isso é uma atitude positivista, aonde não tem muito de humano aí. O que importa mesmo é o raciocínio duro, né? E o que é material. Então, imagine, quando Kardec veio no Evangelho chamar a atenção para que Jesus colocou meu reino não é deste mundo e que existe vida futura, olha quantas pessoas são levadas a pensar até hoje, né? Muitos conhecidos nossos ainda estão no morreu, acabou. Iludidos até, achando que morreu, que tem um lugar reservado, que você pode fazer o que for, que se arrepender, você vai para um lugar lá na mão direita, do lado esquerdo, do lado direito, quer dizer, como se realmente... Aí, quando desencarna, fica completamente desiludido, porque não é isso, não.
a nossa consciência é que vai falar mais alto de tudo aquilo que nós fomos, de tudo aquilo que nós fizemos. É por isso que o Evangelho, às vezes, nos espanta, porque nós temos que modificar o nosso interior. Nos leva a fazer uma reforma íntima. Isso dá trabalho, isso é enjoado. Então, é melhor a gente ficar só com os nossos dogmas acomodados, sem ter que nos futucar para que a gente tenha que modificar. Para até possuirmos uma vida mais feliz, melhor. Isso, gente, muitas das vezes nós fugimos disso e nos acomodamos numa ideia que é melhor a gente se arrepender e vai para um lugarzinho bom e fica tudo acabado, né? Não é melhor a gente pensar assim? Do que a gente reconhecer os nossos erros, analisar as nossas atitudes, ver aonde que nós temos que melhorar, abaixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, sufocar o nosso egoísmo, é muito desconfortável, né? Termos que ser mansos, é mais ainda, pacientes, piorou, né? Então, é difícil a gente ter uma reforma, buscar essa reforma íntima. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus nos prepara o lugar, mas só teremos acesso a ele quando libertarmos de nossas imperfeições, purificados pelo amor, nos reconhecermos com direito à morada celeste. No 4º capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí é que pegou. Nossa. E aqueles que dizem que morreu, acabou? Mas Jesus está falando, está dizendo que só através das nossas reencarnações é que nós podemos ampliar o nosso aprendizado, ter a oportunidade de consertar aquilo que nós erramos e assim progredirmos. Então, é a misericórdia divina. A reencarnação é a misericórdia divina. Era difícil da gente entender isso, porque a gente tem que ser responsável para poder entender. Porque a gente sabe que se tudo que nós fizermos de errado, nós vamos ter que consertar. É lei, igual a lei da gravidade. Ela existe, ponto. Não tem como fugir. Não é verdade? No 5º capítulo, bem-aventurados os aflitos, Jesus vem nos dizer que ninguém padece sem uma justa razão, que tem um motivo por que a gente está sofrendo. E às vezes a gente não se pergunta, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? É à toa? Então, que Deus será esse que me faz sofrer à toa? Será que eu não tenho alguma culpa, alguma coisa que eu tenho que passar para aprender? Por que Deus vai fazer eu sofrer à toa? Então, Deus não é Deus, é sádico. Porque eu vou fazer o outro sofrer à toa pelo prazer? Quer dizer, fuja qualquer raciocínio. Então, as nossas aflições vão nos levar, né, à depuração do nosso espírito, através dos nossos aprendizados. Não é a doutrina do enaltecer o sofrimento. Não é isso. É o entendimento que as nossas aflições vão nos levar a uma compreensão do que nós somos, do que nós poderemos ser. É o estímulo para que a gente possa melhorar os nossos sentimentos, as nossas atividades. É outro entendimento. No 6º capítulo, aí vem o Cristo Consolador, que Jesus nos fala que nós não estamos sozinhos, né? E que a gente não precisa se preocupar. Olhar os lírios do campo, eles não são lindos. Os passarinhos que não tecem, não ceiam, nem nada, e, no entanto, eles não são alimentados. Então, é o Cristo Consolador, que a gente não está sozinho. E nas nossas aflições, nós estamos acompanhados de Deus, né? Na vibração de Jesus, através dos seus mensageiros, nossos mentores, nossos guias, nossos anjos guardiães. E muitas das vezes a gente esquece, a gente pensa que a gente está sozinho, mas nós não estamos sozinhos. E tudo tem uma razão de ser. As coisas não acontecem por acaso. No capítulo 7,
Bem-aventurados os pobres de espírito. Somente os pobres de espírito, isto é, os humildes, estão abertas as portas do reino do céu, pois que esses possuem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Gente, é a humildade. Quem é pobre de espírito são as pessoas humildes, né? Que a gente vê, não são os bravos, não são os espíritos que guerriam, não. São os brandos, são os humildes, que sabem da vida futura. E que essa braveza nossa, essa condição que a gente tem de ser agressivo, não vai nos levar a nada. E sim a consequência desses nossos atos agressivos, que nós mesmos sofremos. Porque antes da gente agredir o outro, nós estamos agredindo a nós mesmos. Vê pelo físico. Quando a gente briga com alguém, a adrenalina no nosso corpo vai fazer o batimento cardíaco aumentar, né? Vai fazer as nossas glândulas ficar todas desequilibradas, aí o colesterol sobe. Não tem o pessoal que diz que é pressão, hipertensão emocional, colesterol emocional, triglicerídeo emocional. Isso é porque a gente é brabo. Se a gente for manso, pacífico, tranquilo, a gente não vai ter nada disso. É porque nós ainda estamos nessa condição ainda de animalescos, né? Ainda trazemos esse ranço do animal, do ter que defender, do ter que brigar para conseguir. E Jesus vem nos mostrando através do seu próprio exemplo, assim como outros também, né? Nos mostram até que não é através da briga que a gente vai conseguir. Faça um exercício assim, procure não brigar durante um tempo. Aí, depois que passar esse tempo, vocês vão se encontrar num ambiente de briga, vê como é que incomoda, fica assim meio atordoado, porque a gente está acostumado a viver na briga e a gente não percebe que é tão bom não brigar, né? É tão bom você está brigando, estou fora, vou por ali, ou não quero discutir, não quero brigar nem nada, porque isso é que dá ao equilíbrio, que dá a paz. E às vezes a gente acha que é brigando que a gente vai conseguir as coisas. Muito errado, não é por aí. Por isso é que Jesus veio nos falar. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados, no capítulo 8, os que têm o coração puro, que são o quê? Os inocentes, os ingênuos. Ingênuo não é falta de conhecimento, não. O ingênuo é puro de coração, que não tem a maldade, né? Como se assemelha a uma criança. Capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, né? Que estão junto com os pobres de espírito, com os puros do coração. Ninguém pode ser puro de coração se não for manso nem pacífico. Já viu alguém que é tranquilo? Veja as pessoas que a gente conhece. Imagine vocês, pensem agora, numa pessoa que vocês conhecem que é manso, que é puro de coração. Quantas a gente já conhece, já tem espíritos assim encarnados, que traz essa mansidão, não são bravos, são mansos, são tranquilos. Mas também não são pessoas bobas, conforme se diz. Fulano é bobo, porque todo mundo faz o que quer dele. Não, ele é bobo, ele é esperto, ele sabe muito mais do que a gente. Porque ele não está prejudicando o seu físico, ele não está prejudicando ninguém. E com toda a compreensão que ele tem do outro que está esbravejando lá, ele vai levando a vida, leva o outro, consegue ali numa paz, né, até envolver todo o ambiente, que se ele tivesse um outro comportamento, não teria o mesmo resultado. É difícil ser brando e pacífico? Claro, nos dias de hoje, né? Vai trabalhar, vai lá o chato que está do teu ouvido lá te perseguindo, que está o patrão ou o colega do trabalho, vai o vizinho que não sei por que começa a se irmar com você. É difícil? Claro que é. Ser brando e pacífico. Mas a partir do momento que a gente tem o evangelho, tem a compreensão, a gente vai buscar essa brandura. Mas temos que conhecer. Não é ninguém, não sou eu que vou dizer, vocês vão ter que ser calminhos. Não vai, nem eu sou. Imagina, como é que eu vou dizer para alguém ser calminho, né? Tranquilo e brando? Não, isso é uma coisa que é interna, é nossa mesmo. É o nosso ponto que chega lá e diz, vou parar com isso. E a gente começa a experimentar outras atitudes.
E nesse experimento das outras atitudes, a gente vê que a gente é mais feliz, a gente é mais tranquilo e consegue pacificar todo o ambiente. Faço essa experiência. Eu estou procurando todo dia fazer isso. Às vezes a gente escorrega, mas a gente procura, às vezes. Né? Não, vamos dizer assim, nós já fomos pior. Nós já estamos melhor um pouquinho. Mas com entendimento a gente vai cada vez mais chegando lá. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Se nós não formos puros de coração, se a gente não buscar ser manso, como é que a gente vai ter misericórdia de alguém? Se a gente não tem nem de nós mesmos. Como é que a gente vai ter do outro? Como é que a gente vai ser caridoso? Se a gente não consegue ter essa paz interior. A gente pode sim, vai exercitando no material, né? Ah, eu vou doar isso aqui, eu vou contribuir com isso aqui. Isso é exercício, né? Não é lá o misericórdia nem caridoso, não. A gente está exercitando o desapego, né? Está diminuindo o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Isso é exercício. Mas sermos naturalmente misericordiosos, entender, né? Ter misericórdia do outro que está fazendo bobagem, está nos atacando, está nos agredindo. E qual é a nossa primeira ação? É agredir junto, né? Quem está nos agredindo, a gente vai agredir também. A misericórdia vem daí. Então, para a gente ser misericordioso, a gente também tem que ser brando e pacífico. No capítulo 6, amar ao próximo como a si mesmo. É o maior mandamento da lei de Deus. Amar o próximo como a si mesmo. Será que a gente se ama primeiro? Será que, se nós nos amássemos de verdade, a gente iria permitir tantas coisas erradas que nós fazemos contra nós mesmos? Não sei, né? Eu acho que a gente ainda não chegou nem a se amar. Como é que a gente vai amar o próximo? Mas temos que buscar, primeiro, a nos entender, a nos amar, a procurar não nos prejudicar, para depois, né, amar o outro, a conseguir entender o outro, porque só conseguimos amar o outro quando a gente se ama. Por isso que Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo. Não foi à toa que ele colocou isso. O capítulo 12, amai os vossos inimigos. Como a gente vai amar aquele que nos agride, aquele que nos prejudicou, né? Como a gente vai chegar a ter misericórdia, a sentir isso pelo outro, gente? É muito difícil. Mas aquele que consegue amar o inimigo, ele tem paz. Aquele que consegue amar aquele que nos ofendeu, ele é um sábio. Ele compreende a situação do outro que veio nos ofender. E se ele compreende, ele tem conhecimento, tem sabedoria e consegue amar o inimigo. É igual uma criança, né? Os espíritos mais evoluídos, os espíritos de escola, eles nos veem assim, como crianças ainda. Né? Uma criança chegar perto da gente e falar, você é feia, você vai criar inimizade com aquela criança? Não, você vai entender uma criança ainda, né? Não tem um entendimento. E é assim que a gente tem que agir com aqueles que nos parecem inimigo, porque o inimigo mesmo, ele não é à toa. Se ele está nos perseguindo, se ele fez alguma coisa, porque naturalmente nós temos que resgatar alguma coisa que fizemos a ele. E lá atrás, nessa memória, ele tem. E não estamos juntos à toa. Né? Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É a caridade desinteressada. Façamos o bem sem esperar gratidão. Façamos o bem sem ter o interesse. Ah, não, eu vou dar aquilo ali para aquele fulano, porque ele mais tarde ele vai poder fazer um negócio comigo. Então eu vou ajudar ele agora, porque mais tarde... Isso não é caridade. Isso daí não tem nada a ver. Você está dando, mas está esperando com a outra mão. Não é? Então, façamos o bem, pelo prazer de ajudar o outro. Isso nós temos que buscar. E toda vez que vier no nosso pensamento assim, não vou ajudar porque
tem alguma coisa que ele pode me fazer, a gente tem que cortar isso. Não, vou ajudar, mas não vou esperar nada, não. Porque a providência divina, como nós não estamos sozinhos, é dando que recebemos, não precisa ser daqueles que nós ajudamos. Deus sabe de tudo que se passa. E quando nós estivermos numa situação de auxílio, nós vamos receber. Não precisa ser daquela pessoa que nos auxiliou, ou com uma palavra, ou até materialmente. Mas sozinhos nós não vamos ficar e não estaremos sozinhos. Então vamos doar, vamos fazer o bem, vamos, né, ouvir o outro. Não precisa só de coisas materiais. Às vezes a gente não se permite ouvir o outro, até de uma dor que está sentindo. Não quero saber de problema. Se o fulano está cheio de problema, não quero nem chegar perto dele. Puxa, a gente está se negando aí a fazer um bem. É só em ouvir, né? De repente, a outra pessoa só quer um ouvido, só quer um ombro. Isso é um bem que se faz, não custa nada, né? Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Mesmo que esses não tenham sido tolerantes, mesmo que esses não tenham cumprido o seu papel, né? Mas sabe por quê, gente? Porque a nossa família carnal, geralmente, são aqueles que nós temos que nos reconciliar. E é mais fácil pelos laços consanguíneos do que já pensou, a gente briga com o pai, briga com a mãe, briga com o irmão, mas a gente está sempre junto, né? Porque esse laço é muito forte, até realmente a gente chegar a se amar. Então, por isso que os maiores dos nossos inimigos, ou aquele que nós fizemos mal, ou que fizeram mal a nós, a gente vem em família. E pode ser o pai, a mãe, e que na condição, né, vem nos dá a oportunidade da reconciliação. Então, por isso que Jesus falou, amai vosso pai e vossa mãe. Fora da caridade, não há salvação. Se a gente não consegue ser caridoso, é porque nós não somos humildes, nós ainda não somos misericordiosos. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Esse mamão aí significa parte do material, né? Para que você realmente sirva a Deus, a gente tem que se desprender das coisas materiais. Sede perfeitos, no capítulo 17, é fazer a prática da caridade. Em sua mais ampla acepção, constitui o único caminho para a conquista da perfeição, através da caridade. Sem caridade não há salvação. O 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. É porque muitas das vezes, né, nos é dada a oportunidade de ser misericordioso, nos é dada a oportunidade de sermos caridosos, e a gente, por uma acomodação ou por falta de interesse, nós não seguimos, né? O nosso egoísmo ainda é maior. Então, aqueles escolhidos, aqueles que aceitam a proposta de Deus e de Jesus. Enfim, aí a gente vê a fé transporta montanhas, né? Mais além, os trabalhadores de última hora, que aí tem uma implicância muito grande, que os espíritas são os trabalhadores de última hora. Os primeiros foram os profetas, os apóstolos, os mártires, os filósofos. Agora, os da última hora somos nós, somos espíritas, e a gente não pode errar, né? Porque nós temos o conhecimento, buscamos esse conhecimento, então nós temos que realmente buscar essa perfeição e dar o exemplo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separeis o que Deus juntou. A estranha moral é interessante, porque muitos vêm falando de algumas provérbios, de algumas frases de Jesus na linguagem que ele usa para realmente nos chamar a atenção. E se a gente for ao pé da letra, não vamos entender como quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Jesus poderia ter dito isso ao pé da letra para a gente? Não, foge completamente a razão. E assim vai, gente. Já estamos me batendo o sininho aqui. Teriam mais alguns capítulos, mas eu acredito
que vocês vão buscar o Evangelho, vão analisar todas essas partes com esse olhar, o olhar reflexivo, um olhar de quem buscar um entendimento maior do que se passa conosco e da vida futura. Eu só gostaria de terminar com as palavras que tem no prefácio do livro do Espírito da Verdade, que diz assim: eu vos digo em verdade, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. E o Espírito da Verdade vem nos colocar isso e nos dá essa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero que a gente não fique aqui, que realmente eu tenha, vamos dizer assim, aguçado um pouco a vontade de vocês e que, com certeza, o Evangelho é que nos leva à felicidade. Vamos ouvir agora a palavra do plano espiritual. Jesus Cristo abençoe e proteja o coração de todos os irmãos presentes nesta comemoração do vibração em atenção às palavras do Cristo Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Possamos entender as experiências que muitos de nós, espíritos, estamos vivendo com a luz do Evangelho do Cristo, com o desdobrar da doutrina espírita, mostrando sem véu, mostrando sem subterfúgios, mostrando sem nenhuma máscara a verdade do progresso a ser feito. Quanto, caros filhos, é esperado por nós espíritos a possibilidade de dar também demonstração. E em reuniões cá, na pátria desta visão espiritual, pertencentes também na relação com todos vocês, traduzindo aos textos lidos no Evangelho do Reino dos Céus e nas múltiplas ligações do pensamento, nós cá nos reunimos com vocês, encarnados, na vivência espiritual, e ao deixarem o corpo físico, muitos são convidados para penetrarem nas realidades das suas experiências de vidas anteriores e olharem a convivência muitas vezes dolorosa da exposição de cada um diante da vivência do Evangelho do Cristo em outros tempos. E, caros filhos, quando alguns de vocês que mais preparados olham para as vivências anteriores e ao buscarmos na estrutura da palavra do Cristo e à luz da doutrina espírita, estudamos com vocês cá o Evangelho. Falamos
das dores dos nossos irmãos. Falamos daqueles que estão reencarnados e de que vocês que estão no corpo precisam reconhecer a eles que estão também encarnados, precisando de ajuda. Falamos para vocês da convicção de que planejaram a encarnação de vocês e que nós e tantos espíritos estamos apoiando, que a doutrina espírita é o suporte para que vocês consigam executar este planejamento da encarnação de todos, nas alegrias de abrirem os braços de vocês e compreenderem o Evangelho de Jesus Cristo, trazendo o perdão, trazendo a união, o respeito junto aos familiares, olhando para eles como irmãos, espíritos que precisam se perdoar, se amar, se ajudarem-se a conquistarem passos no compromisso da evolução. Quando estudamos com vocês, caros filhos, a importância do exercício do bem e da caridade, não é para se tornarem beatos e até mesmo esquecendo da vida de vocês nas responsabilidades profissionais, mas exaltamos o amor de Jesus no sentido da dedicação, que aprendendo a servir, vocês estarão olhando aqueles que ainda não compreendem e estão sofrendo nas lugares de dores da encarnação e encontram lá vossos irmãos também, não da família consanguínea, mas espíritos que vocês precisam abraçar, que vocês precisam falar do Evangelho, que vocês precisam dizer da realidade da vida espiritual, que vocês precisam de levar um sustento de esperança, de reequilíbrio material, compreendendo a visão do Cristo ao nos ensinar o seu amor, o seu caridade. Ah, caros filhos, 148 anos de exposição com a doutrina espírita do Evangelho de Jesus, mas para nós, espíritos outros que já trabalham, que já desenvolvem e que já buscam esta vontade de servir, aguardávamos incessantemente que pudesse estar na terra para os corações de todos a verdade do amor de Jesus, sem mesclas, sem dores, sem preconceito, sem divisão. Então, caros espíritas, não deixem com que a tarefa de vocês paralisem por conta de vocês não se sentirem em condição. Façam o que estiver ao alcance, mas não paralisem. Façam o que estiver próximo de vocês, mas não deixem de buscar os que necessitam. E assim, nós veremos este amor de Jesus espalhado por todo o canto, e todos os espíritas serão o Evangelho vivo, não precisando de uma leitura de um livro, mas sim da lembrança que todos vocês tiveram cá, muito antes dos livros. Foram os homens de ideia, foram os homens que mudaram os tempos, foram os homens precursores da doutrina espírita e até mesmo da visão da vida espiritual que Jesus trouxe como o reino dos céus para todos. Não haviam obras escritas, mas haviam obras vivas do exemplo de servir, de sentir, de trabalhar e de ajudarmos uns aos outros. O livro estará em vossa mente, mas
o exemplo estará em vossas ações. Cada palavra será o verbo do servir, hoje, agora e sempre. O abraço do irmão, e cá, sintetizando o abraço de Antônio de Aquino, de Baltazar, aos vossos corações. Muita paz, meus caros, muita paz.